participar de uma banca de professor titular é participar de um dos rituais mais importantes da universidade. É um ritual que culmina uma trajetória de pesquisadores, de professores, né, e confere a esses professores um papel de liderança, de destaque da universidade. E uma banca como essa é, sem dúvida, um momento especial para a universidade. Nossas universidades carecem de professores titulares, carecem de mais coisas, mas, inclusive, de professores titulares que possam ter esse papel de liderança e de condução da universidade, da pesquisa, do ensino, de uma forma mais efetiva. Eu queria agradecer ao Rodrigo também por ter convidado, dizer que é um prazer, apesar do transtorno que é para a nossa vida, assumir mais encargos além daqueles cotidianos. Bom, Rodrigo, eu acho que nós recebemos a sua tese, vimos agora a sua exposição, né, e eu queria, título assim, introdutório, destacar algumas coisas mais gerais. Né? Primeiro, quanto a tese e essa exposição revela da sua trajetória acadêmica, né? O quanto ela revela de um trabalho sistemático, de um trabalho cuidadoso, de um trabalho de acúmulo progressivo, né, ao longo do tempo, sempre você se referiu, né, são mais de 10 anos trabalhando nisso, né, então que por si só já era uma coisa extremamente positiva. Né, quer dizer, como construir conhecimento é um processo cumulativo, lento, gradual, né, e efetivamente só a persistência numa trajetória é capaz de gerar produtos mais ricos, mais densos e mais significativos. E eu acho que é isso que está por trás dessa sua proposta aqui, uma teoria, né, para entender os valores humanos. A segunda questão, ainda introdutória, que eu queria destacar, é que, sem dúvida, eu acho que você escolhe, ou escolheu, ou tem a felicidade de escolher, ao longo da sua vida como pesquisador, um fenômeno da mais grande relevância, da maior relevância, né? Que é essa questão dos valores humanos. Né? Quer dizer, os valores humanos é um tema novo, um tema clássico, nas ciências sociais em geral, na psicologia em geral e na psicologia social em particular. Os valores sempre ocuparam um papel importante como um construto que nos ajuda a compreender a diversidade, a variabilidade do comportamento humano, das atitudes humanas. Né? Então, sem dúvida, eu acho que você tem um objeto que é um objeto relevante, tradicional, né? Complexo, né? Desafiador, né? E, por conseguinte, merece esse esforço de produção sistemática de conhecimento. Né? E, finalmente, ainda como um comentário inicial, eu acho que o seu trabalho, a sua tese, você dele procurou destacar isso ao longo da sua apresentação, eu acho que também nos revela um pouco o modo, a forma como a produção da ciência se dá na contemporaneidade. Né? A ciência deixou de ser há muito tempo produto de uma ação individual, uma ação isolada, e se faz hoje cada vez mais de uma forma coletiva, em associações, em redes, em parcerias. Né? Então, eu acho que, como você bem reconhece, todo esse seu trabalho revela também a sua capacidade de construir essas relações, de construir essas redes, né, de viabilizar coletas de dados em diferentes países, em diferentes estados. Né? E, lógico, há aí, como você mesmo disse, a contribuição de muitas pessoas. Né? Então, não é um trabalho, digamos assim, só seu, mas você é uma liderança que consegue articular um conjunto de contribuições, dar um norte a essa rede de pessoas trabalhando em cima dessa temática que são os valores humanos. Né? Bom, eu acho que esses são assim, os comentários introdutórios. Eu vou fazer o último, que eu fiquei encantado com os seus recursos tecnológicos. Foi você mesmo que fez ou foi alguém mais jovem? Entendi, pode ver. Tem gente, né? Eu imaginei.
sobe, vem, vindo. Menino, né? Normalmente, eu sou titular, a gente não espera essas habilidades, assim, eu sou apresentado, não tem tempo, né? Aí eu disse, bom, é uma contribuição assim, eu fiquei curiosíssimo em saber quem é que faz essas coisas, assim. Então, legal, né? Bom, mas eu acho que esse momento é um momento, sem dúvida, de celebração da sua trajetória, um momento de reconhecimento do seu trabalho, mas nosso papel aqui é um papel de arguição, né? Quer dizer, ele depois que virar titular, ele não vai prestar mais conta de nada, não tem mais que prestar. É uma maravilha, a gente não tem que fazer relatório, não tem que progredir, não tem que prestar. Mas para chegar até lá, ele tem que passar essa última barreira, né? Então nós estamos aqui exatamente para tornar esse processo um pouco mais árduo. Não pode ser fácil demais assim, né? A gente tem que ficar buscando problemas, buscando perguntas, né? E é evidente que tem um pouco esse ritual, mas sem dúvida eu acho que a gente traz também um olhar aqui de fora, né? Quer dizer, eu não sou um estudioso dos valores, o que eu sei desse assunto eu sou um leigo, né? Praticamente sobre esse assunto, né? Sou muito superficiais. Então, de alguma forma, a gente também tem um papel de ser um olhar de fora, né? Você e seu grupo estão imbuídos, né? Então, de repente, chegam aqui 3 pessoas que não estão dentro que podem fazer perguntas que podem ser pertinentes, podem ser também absolutamente pertinentes, exatamente em função desse nosso distanciamento, dessa nossa distância em relação ao tempo, né? E aí, então, eu reuni assim, algumas questões para fazer, que são questões mais para permitir que você exponha pontos de vista que, ao ler o seu trabalho, para mim as coisas ainda não ficaram totalmente claras, né? Eu estava querendo dar uma certa ordem, né? Eu vou começar com uma coisa mais geral, certo? Uma coisa mais geral. Você está chamando de uma teoria funcionalista dos valores, né? E aí eu fico me perguntando, o que é uma teoria científica, né? E, no geral, a gente vê, tomando talvez as ciências naturais como parâmetro, como paradigma, no geral, uma teoria é um conjunto de enunciados, de leis, né, de hipóteses, né, com algumas evidências empíricas, né, em testes, a testes, etc. E quando eu li o seu trabalho, o conjunto de estudos empíricos, eu fiquei me perguntando, será que o que você está propondo é uma teoria sobre os valores? Ou é um modelo conceitual que delimita o escopo desse fenômeno? Ou o que você está propondo é um modelo teórico sobre o que é valores, quais são onde estão os limites desse fenômeno e como é que esse fenômeno se estrutura, se organiza, mais do que uma teoria sobre os valores. Por que eu pergunto isso? Porque eu fico com a impressão de que esse trabalho conceitual ele é básico, ele é fundamental, ele é necessário, ele é o pilar. Mas uma teoria iria mais além disso, iria explicar como nasce, como surge, como mudam, quais os impactos. Aí sim você ia ter um conjunto de leis, de fatores. E o que eu vi no seu trabalho até agora é que aquilo que você toma como bases teóricas da sua teoria são ainda considerações teóricas, né? As bases genéticas, os correlatos neurológicos, mas ainda isso não gerou estudos, princípios, leis, relações, hipóteses específicas, né? Então eu queria partir dessa primeira pergunta, se talvez não fosse melhor delimitar isso como um mapa, um modelo conceitual, né? Definindo a estrutura dos valores, a congruência, etc. As coisas são todas do fenômeno, do objeto, tá? Mas não da relação do objeto com outros fenômenos. Né? Então essa é uma primeira. Responda essa primeira? Você quer?
Bom, inicialmente, agradecer. Eu acho que, efetivamente, o papel dos professores aqui não é exatamente o de prestigiar, mas de indagar. A minha concepção sobre titularidade, sobre professor titular, me faz estar de jaqueta aqui hoje, em blazer, porque eu não estaria se não fosse essa concepção levar tão a sério essa coisa aqui de professor titular. E não me faria, se eu não considerasse esse mais elevado status na carreira universitária, dedicar-me nos últimos 6 meses a escrever 266 páginas e uma conferência de 35 páginas. O professor Antônio Virgílio, ele tem uma formação sólida em psicologia. Diz passagem, fomos colegas na disciplina do Jorge Mendes de Oliveira Castro, na Universidade de Brasília, um excelente psicólogo, com quem o professor Antônio Virgílio muito aprendeu e nos ensinava por lá. E eu espero ter aprendido algumas coisinhas. E entre essas coisinhas, permite-me dizer que isso é uma teoria, e não um modelo e não um mapa. Por que uma teoria? É uma teoria pelos motivos que o professor Antônio Virgílio começou explicitando. Uma teoria é preciso que existam pressupostos. Os tem. Os pressupostos, nós temos 4 fundamentos da teoria. A natureza humana é benévola e diversas teorias se assumem isso. Por exemplo, a teoria de Schwartz, que é hoje a mais difundida no mundo. Os valores são princípios individuais e temos motivos de sobra para dizer que não existem valores culturais, porque não dá para você perguntar a indivíduos quais são seus valores e depois calcular uma média e dizer atribuir a cultura. A cultura é muito mais do que resposta de indivíduos de uma amostra específica. Nós temos, porque nós não imaginamos quaisquer valores. O Rockish chegou à sua lista de 36 valores, de forma, na página 4 do seu livro, A Natureza dos Valores Humanos, admitidamente intuitiva. Primeiro ele chegou a uma lista, que eu desconheço. Meu conhecimento é limitado nesse caso. E é uma teoria, porque ela faz pressuposições diversas e as prova. O professor Antônio Virgílio falou o seguinte: bom, mas você não diz, por exemplo, comunais. É verdade, eu não digo comunais. Em outro texto é dito comunais. Em outra dissertação é dito comunais. Nasce por meio de um processo de socialização. Embora tenha um fundamento genético, ele é socializado, os valores são socializados. E de fato nós já começamos a dizer como eles mudam. O professor Antônio disse: bom, você não diz na sua tese, de fato, ele tem toda a razão, não está dito nessa tese, como eles evoluem ou mudam, mas está dito em outras dissertações e outras teses. Então, na verdade, isso aqui é um trabalho a ser avaliado pelos colegas, mas que não encerra todo o conjunto de pressupostos e de evidências empíricas que a teoria reúne. Então, é parte. Nesse sentido, que eu argumento que sim, estamos diante de uma teoria e não de um modelo simplesmente. Não se trata de classificar outros modelos, mas de elaborar um modelo teórico. Que, inclusive, esse modelo teórico, eu tenho discutido no último simpósio internacional dos valores, em que foi debatida a teoria do Schwartz, por meio do professor Wolfgang Minsky, e por mim, a tipologia funcionalista dos valores, em que eu argumentava que a nossa teoria ela é útil e tem um critério de parcimônia. Enquanto a teoria do Schwartz admite 10 tipos motivacionais de valores, a nossa só admite 6 subfunções. Com detalhe, as nossas 6 explicam as 10 deles. E, efetivamente, em diversos estudos, o que se tem comprovado é que os 10 tipos motivacionais de valores podem ser reduzidos a 6. Uma diferença: eles não contemplam os valores da subfunção existência que nós contemplamos. Por quê? Porque a gente parte de um fundamento. Então, por isso é que eu imagino que seja uma teoria. Precisa, obviamente, como o professor Antônio Virgílio disse, talvez ser mais elaborado ou apresentar em um documento, quem sabe em um livro, os argumentos mais complexos, como nascem, como mudam e como passam de uma geração a outra geração. Eu penso que é preciso sim desenvolver isso, que estaremos fazendo para aprimorar em uma publicação que eu espero o resultado desse exercício de prova para o professor titular. Eu diria assim, que ao dizer que não é uma teoria, não significa uma diminuição do valor do trabalho, mas em termos de rigor e precisão do produto que eu analisei. Né?
me pareceu assim, que esse produto aqui era um modelo de como definir o que são valores, quais são os valores, qual é a estrutura, etc. Certo? Então, nesse sentido. Então, concordo com você que talvez outras coisas que você vem desenvolvendo aí ampliem, né, essa um marco mais amplo, né, e eu não tive acesso. Bom, a segunda questão que eu queria lhe perguntar é o seguinte: você apresentou aqui que o Roquish parte de primeiro propôs 6 funções para os valores, né? E você assustou e já não me lembro mais. O que levou você a escolher essas 2 funções como centrais para definir esses 2 eixos da sua teoria funcionalista? Como é que você chegou a eles? Que percurso você fez? Né? Permita-me que conte um pouco da história. Quando estava na competência de fazer doutorado com a Maria Royce, ela defendia a teoria do Schwartz. E me incomodava bastante as evidências que eu percebia contrárias à teoria. E eu comecei a revisar alguns modelos, supostamente que Schwartz tinha em conta, e comecei a perceber o seguinte: existia uma concepção de que os valores serviam para alguma coisa, sendo que ninguém dizia para quê. E Roquish, ao dizer para muitas coisas, sendo que, por exemplo, os valores servem para defender o ego. Como assim? Os valores são transformação em necessidade. Como se dá o processo? É possível transformar uma necessidade em valor? Como é que isso acontece? Então eu comecei a ver que muitas daquelas funções eram muito amplas, muito gerais. E daí eu percebi, por outro lado, que existiam 2 funções que ele as tinha mencionado, que os demais autores não tinham resgatado e me pareciam centrais. A primeira função, tipo de orientação, e o tipo de orientação a gente captura no trabalho do Schwartz, igual o Schwartz não se deu conta e não fala. E tipo motivador, que é capturar no trabalho do Engelhardt, mas ele tampouco se dá conta e menciona isso. Então, nós quando resgatamos essas 2, por isso é que falamos que a nossa teoria é possível explicar a do Schwartz, é possível explicar a do Engelhardt. Obviamente, alguém pode tentar fazer o caminho inverso e dizer assim: então você está dizendo que a teoria é a fusão de 2 teorias? Não. É a elaboração de uma teoria que permite explicar outras. Então, o Roquish, eu tenho dito em outros escritos que o que o Roquish não fez, ele disse. Por exemplo, muito se fala sobre a estrutura circular dos valores, ou a curva sinusoidal. Fala-se como uma descoberta do Schwartz. Se alguém ler com atenção o livro do Roquish, lá está dito. Fala-se também sobre tipos motivacionais, como sendo uma grande novidade. Roquish disse. O problema é que Roquish não fez muito do que disse, e limitou-se sobretudo a amostras estadunidenses. E esse foi o grande erro dele. Para ter uma ideia, o professor Rafa Guianta, quando traduziu o instrumento de Roquish para o Brasil em 1980 e publicou em 81, manteve contato com Roquish e perguntou do interesse dele em investigações transculturais. Mal obteve uma resposta dizendo sucesso nos seus estudos. Ele não estava preocupado. O Schwartz deu uma grande contribuição, mostrar esse sentido universal dos valores humanos. Então, sem dúvida, foi uma contribuição extraordinária. Mas o Roquish já tem falado sobre isso. E aí, Paulinho, eu acho que em seguida eu queria também ouvir de você, até imagino, né? Como é que você chegou a esse modelo de estrutura de 6 subfunções, né? Articulando os 2 eixos com aqueles níveis, né? Eu queria saber como é. Bom, me parece que você chegou a eles empiricamente, acho que alguma coisa assim, através de análise, mas foi só empiricamente que emergiu esse negócio? Que teoria lhe deu suporte para pensar essas 6 subfunções? Porque olhando essas subfunções de uma forma assim, só visual, sem ter acesso aos dados, etc., algumas coisas são assim, pouco inesperadas. Por exemplo, como colocar o valor da religiosidade dentro de uma vertente materialista? O valor materialista. Então, isso é uma coisa que emergiu dos seus dados,
Ou existe alguma base teórica, conceitual, para a tradição, religiosidade, serem considerados expressão de valores materialistas? Sim, existem. Seus dados, ela foi pensada, começou a ser pensada no contexto espanhol. Vocês, de onde vieram essas inquietações, ou de onde vieram essas dimensões? Em 1879, Fernando Tones escreve o livro Comunidade e Associação. Então ali ele já falava sobre há um grupo, e há um grupo de pares, um grupo mais específico, um grupo mais amplo, uma associação. O Emílio Durkheim já falava sobre solidariedade mecânica, solidariedade orgânica, como estruturas. Segundo a sociedade se torna mais complexa, os indivíduos interagem mais. Há mais interdependência, não obstante a interdependência funcional, um precisa do outro. Essa individualidade egoísta, ou como dizia o Triandes, esse próprio individualismo, ele é bem a base do que acontece nos valores de existência. Quando o indivíduo pensa na existência, ele pensa nele, mas não como um indivíduo autônomo, senão como um indivíduo que precisa sobreviver. Então, essas reflexões me permitiram ir identificando. Quando o professor Antônio Vigílio diz, bom, mas como é que você pode classificar o valor de religiosidade como materialismo? Religiosidade não é, de modo algum, espiritualidade. É religiosidade mesmo, acreditar numa coisa concreta, em Deus, crer num Deus como salvação da humanidade. E pessoas que pensam assim, elas costumam ser, inclusive, mais voltadas para o aqui e o agora. É isso que revela o sentido de materialismo. São pessoas pragmáticas, são pessoas, em geral, com um pouco grau de instrução, em geral, não significa que sempre, pessoas mais limitadas em resolver um problema imediato. Elas são muito parecidas com aquelas que pensam no êxito. Elas são imediatas. Quando nós relacionamos valores com preconceitos, por exemplo, o que se espera preconceito? Para as pessoas que pensam no aqui e agora e que tenham medo de adversidade ou de diversidade por se sentirem ameaçadas. Essas pessoas, elas têm valores materialistas, elas têm valores normativos, elas têm valores de realização. Então, por isso é que nós classificamos esse valor em materialista. E, de fato, se for olhar a literatura, religiosidade sai geralmente como valor materialista. No modelo de Descartes, essa coisa é muito de materialismo. Será que o termo materialismo está sendo usado adequadamente? Talvez tenhamos que buscar um termo mais adequado. Nós pensamos, inclusive, uma alternativa que foi o pragmático, pessoa pragmática. Talvez seja mais adequado usar pragmático do que materialismo. Bom, agora tem duas coisas que eu vou colocar para você que vão expressar mais, assim, meu ponto de vista, sem base, evidentemente, né, sem um suporte, sem estudo, sem pesquisa na área, mas que são, de alguma forma, algum desconforto que eu tenho com algumas afirmações que você faz ao tratar a questão dos valores. Eu acho que você, nesse polo universalismo versus localismo, né, você se posiciona de uma forma muito firme em prol da ideia da universalidade dos valores. Né? Isso aparece em vários momentos e é evidente que eu vejo suas evidências empíricas aqui, com estudos de tantos países, 20 países. E aí a estrutura permanece a mesma estrutura, a mesma solução, etc. Não? Mas isso me gera um certo desconforto com todo esse movimento culturalista, né, que mostra a singularidade com que os fenômenos humanos se conformam, se estruturam, de como o nosso comportamento, e consequentemente também nossos sentimentos, cognições, crenças, são de alguma forma contextuais, né? E eu senti que nesse balanço aí, que é complexo, que é paradoxal, que não é fácil você saber o ponto de equilíbrio, você botou todo o peso da balança numa ideia de um fenômeno universal. Né? Então, isso, eu vou falar as duas coisas porque eu acho que elas
mais ou menos relacionadas, né? E isso se associa também com um dos pressupostos, um dos fundamentos que você fala, e estudos que você relata, que fala dessas bases biológicas dos valores, né? Eu tenho um certo desconforto com essa busca dessas bases biológicas e bases genéticas de fenômenos sociais. Tenho um certo desconforto com isso. Não que eu as negue, né? Mas com essa ênfase biologizante que eu acho que está na base desse universalismo, né? Então eu fico pensando, os valores são expressões de necessidades, e as necessidades são, em princípio, necessidades biológicas, que por conseguinte tem uma base biológica, genética, que está ali por trás dos nossos traços, das nossas características, das nossas necessidades por conseguir os nossos valores. Bom, mas até mesmo os modelos de necessidade reconhecem um conjunto de necessidades que não são biológicas, são necessidades sociais, né? Você vai até para o mais clássico deles, o mais conhecido, ele não reduz as necessidades humanas às necessidades biológicas, não? Então, eu acho que essa dupla coisa aí, o peso que você deu ao universalismo e a essa base biológica, a essa possível influência de fatores até genéticos na constituição dos valores, na emergência dos valores, me pareceu um peso exacerbado, né? Quando o bom senso, no geral, nos leva a contemporizar um pouquinho, olha, qualquer fenômeno psicológico é produto de, com, em interação, etc. Eu achei que você foi muito enfático, assim, e eu até anotei algumas frases que você colocou, não sei se você tem consciência do que é que você falou, assim, ou se não estava mais, mas você tem umas frases assim, que são muito fortes nesse sentido, né? E que efetivamente terminam, os valores são os mesmos. Por favor, página 225. Você conclui praticamente o seu trabalho dizendo assim, como dito no marco, os valores são os mesmos, aproximadamente, independente do país, grupo ou cultura. Quer dizer, isso me parece ser uma afirmação muito forte e que pode redundar, vou agora pensar livremente aqui, uma concepção muito idealista do que são valores. Os valores se concretizam, como você já diz, em perfis, né? Em pessoas, etc. Então, lógico, se você trata o fenômeno de um tipo tão abstrato, tão genérico, lógico, você vai encontrar genericamente isso em todos os campos. Mas como é que eles se concretizam efetivamente? Não é? Como é que as pessoas efetivamente se guiam por esses valores? Como é que eles se transformam em ação? Então, me parece que esse peso excessivo, me parece um peso excessivo nessa universalidade e nessa base biológica. Depois já me lerei mais duas coisas, eu vou depois falar mais sobre isso. No primeiro aspecto, falar sobre a universalidade, eu gostaria de começar pelo final. Então vamos começar. O texto da página 125 diz logo o seguinte: como diz no marco teórico, os valores são os mesmos, aproximadamente, independente do país, grupo ou cultura. Aproximadamente aqui está uma ponderação. Me explico. De fato, o professor Antônio Virgílio, ele tem razão quando diz que talvez seja uma ênfase excessiva no universalismo. De fato, muito provavelmente tem razão e eu preciso revisar esse aspecto da teoria. No entanto, o que nós estamos mencionando aqui é o seguinte, é que, coerente com todo o nosso marco teórico, os valores enquanto itens em si, eles podem até variar. A estrutura dos valores, provavelmente, não tanto. Vamos explicar melhor. Nós temos a teoria funcionalista dos valores humanos com o QVB sendo aplicado. Nós temos o QVB infantil, que é para criança. Então, por exemplo, o valor beleza para criança, a gente trocou por artes. Muda alguma coisa? Não. Porque a estrutura é a mesma, o que está por detrás é o mesmo. Nós testamos esse modelo com diversas crianças e tem um estudo em 4 estados feito por Iani Lauer Leite, da Universidade Federal do Pará, e que mostra isso. Aí o que acontece?
Os valores, enquanto elementos específicos, eles sim podem variar, podem ter outros. É possível, por exemplo, que na cultura asiática existam outros valores que não os mencionados ali. É possível, é possível. O que esperamos, por exemplo, vamos imaginar um valor. Somos um exercício de reflexão. Um valor. Um único valor que não possa ser contemplado pela teoria. Sim, se alguém puder dizer um valor que não é contemplado pela teoria. Um único. Passamos adiante? Você acha que isso é a resposta? Não, eu estou dizendo, passamos adiante por uma questão, é porque, veja só, a estrutura é o mais universal na teoria. Então, se alguém me diz o valor, alguém pode dizer casa. Casa não é valor, casa é objeto. Família não é um valor, é uma instituição. Dinheiro não é um valor, é um objeto. Então, se alguém puder me dizer um único valor, e pensando na cultura asiática, pense se alguém aqui tem ascendência ou descendência asiática, o que quer que seja, pense no valor que existe naquela cultura e não existe aqui. Bom, você está falando, eu não sei se eu vou interromper, mas eu acho assim, que as suas conclusões sobre a universalidade da estrutura, ela é em grande parte um artefato metodológico. Ele é produzido pelo seu método. Você circunscreve um conjunto de valores. O seu instrumento delimita uma amostra de valores. A probabilidade de encontrar esses valores numa população é altíssima. As correlações entre esses valores também estão ali, medianas, etc. Então eu digo assim, testar a hipótese da universalidade envolveria um tipo de desenho de estudo, um tipo de pesquisa, diferente, espontâneo, que fosse captar valores espontaneamente, que fosse ver a força desses valores espontaneamente, porque a gente sabe, você conhece metodologia, você sabe melhor do que ninguém, como os nossos instrumentos constroem os nossos fenômenos. Né? Então, se eu já tenho ali um conjunto de valores, vou dizer, se concordo ou discordo, dentro da escala de 7 pontos, a probabilidade daquilo acontecer um valor para mim é muito pequena, seja eu ali, aqui ou lá. Né? Mas o que eu penso, e aí é que eu acho que talvez isso abra uma perspectiva de desenvolvimento da teoria, de estudos que tomem comunidades, grupos diferentes, para você submeter a testes algumas dessas ideias, sem um instrumento padronizado, estudos mais qualitativos, entendeu? Por exemplo, eu fico pensando assim, nós temos uma comunidade, por exemplo, de mafiosos. Não temos? Não temos? Quase. Ele não é membro, não, gente, mas ele tem ligações com o pai. Pois é, essa comunidade, esse grupo social que se rege e que atua e que age dentro de um grupo mafioso, será possível que ele seguia sempre por esse conjunto de valores benévolos, positivos, que a natureza humana está no pressuposto da sua teoria? Sim. Você acha que sim? Sim. Eu vou mais longe. Eu mato para a questão da minha sobrevivência. Então, sobrevivência é um valor para mim, sim, que busco trabalhar para não sei o que lá, similar ao valor sobrevivência. Deixa eu me explicar. Deixa eu me explicar. Lamentavelmente, eu não tive o prazer, a honra de estar na Itália, conheço um pouco mais de Itabaiana e tal. Então, por ali nós não temos mafiosos, nós temos descendentes e tivemos cangaceiros. Então, os cangaceiros têm o mesmo valor que tem um padre, que tem uma freira, os mesmos valores, os mesmos. Agora me explico. Graus diferentes de intensidade. Só um instante. É esse grau diferente de intensidade, é a combinação desses graus é que vai dar diferentes perfis. Por exemplo, um cangaceiro ele pode ser tão religioso quanto qualquer outra pessoa.
mas ele tem um sentido de realização muito mais alto do que muitas das pessoas da sua região. Mas agora eu vou fazer uma pergunta. Faça. Se valores é um construto psicológico, social, que nos ajuda a compreender e explicar a diversidade humana, como é que eu posso afirmar que os valores são os mesmos se as pessoas agem e se comportam de forma tão diferente? Um mata e um... Combinando 6 subfunções valorativas, nós temos aproximadamente 720 perfis valorativos, que são diferentes, 720, não são 720 pessoas, são diferentes 720 tipos de pessoas. Só 6. Mas são todos positivos. Todos positivos, mas por exemplo... Não deveriam explicar nenhum comportamento desviante. Claro que deveriam. Claro que deveriam. Por exemplo, alguém me diria que o carbono e o oxigênio são negativos? Os dois são positivos. Agora, eu posso ter um monóxido de carbono que pode matar. Os dois são positivos. Agora, a dosagem que eu tenho, a presença de um ou outro elemento, eu posso simplesmente aniquilar com o indivíduo. Eu posso produzir náuseas, eu posso produzir uma coisa. Os valores são todos positivos, mas se eu exacerbo a pontuação em um valor, eu posso ter um perfil desviante. Por exemplo, alguém que dá muita importância à realização, à experimentação, e pouca importância à normativa, vai tentar ganhar a vida da forma mais fácil possível. É provável que ele busque o prazer imediato, guie-se extraordinariamente pelo princípio do prazer, sem ter em conta a sociedade e o contexto. Então é possível. Os valores são positivos, mas a combinação entre os graus de importância que se atribuem aos valores podem produzir indivíduos desviantes. O que vai nos diferenciar não é que eu tenha uns valores e o colega tenha outros valores. Nós teremos os mesmos valores, insisto, aproximadamente. Os valores específicos podem mudar de um contexto ao outro, mas não a estrutura valorativa. Agora, eu posso dar mais importância a uns valores e menos a outros. Por exemplo, no contexto universitário, por que outros colegas não se candidataram ao concurso esse que estamos tendo para professor titular? Certamente porque alguns disseram, olha, é muito mais importante primar por minha saúde mental do que me acabar no concurso de professor titular, me expor a 3 colegas altamente competentes, como os aqui presentes, a PUC. Então é preciso que tenha um determinado conjunto de valores voltado, por um lado, para a realização, por outro lado, para os normativos também, mas por que não dizer experimentação? Porque é certamente um buscador de sensações, é um buscador de aventura. Alguém que se propõe ao concurso de professor titular. Eu acho que aí vem a questão, talvez mereça na reflexão, o que é quantitativo e o que é qualitativo. Né? Eu tenho dúvidas se é apenas uma questão de intensidade e de combinação que pode gerar essas distorções. E acho que esse problema é meio confuso, porque nós estamos lidando sempre com o dizer. Né? E você mesmo alerta para a questão da realidade social. Então, valores têm essa sutileza. Estudar valores é complexo, porque uma coisa é aquilo que eu professo, outra coisa é aquilo que se concretiza nas minhas razões. Né? Então, eu posso me dizer extremamente religioso, eu posso até ser um beato. Né? Agora, se eu sair matando as pessoas e sinto prazer em matar as pessoas, o que é que vale? O que eu digo que eu sou religioso ou a falta de sentimento de humanidade que se concretiza nos meus atos? Percebe? Então, é uma coisa delicada. Eu posso dizer, sou religioso, vou à missa toda semana, mas sou capaz de fazer intriga, de fazer fofoca, de jogar as pessoas contra as outras, etc. O professor Virgílio tem muita razão, tem toda a razão, tanto tem toda a razão que nós estamos agora mesmo desenvolvendo uma medida para valores, medida implícita, para tentar eliminar aquela coisa da minha vontade, de eu tentar parecer bom. Então estamos trabalhando, como se sabe, com medidas implícitas, tempo de reação. Tá certo? Nós estamos trabalhando em tempo de reação, essa é a nossa ideia. Mas, por outro lado, também, o professor Virgílio falou um negócio antes, que ele tem, mais uma vez, toda a razão. Pode ser um artefato metodológico. Na verdade, esses valores, eles podem não existir. Eles existem porque você esforça existir. É provável que o professor Virgílio tenha razão. E é por isso que nós estamos
empenhados em outros tipos de pesquisa. Por exemplo, atualmente em Portugal está sendo desenvolvida uma tese de doutorado que pergunta aos meninos se existem os valores, e depois se utiliza a nossa teoria para tentar ver se é possível explicar os valores dele. Essa é uma tese que está sendo desenvolvida por lá. Uma outra coisa que nós estamos pensando é ler material infantil, contos, e tentar adequá-los em valores. Então, estamos tentando outras estratégias que não somente essa que aqui se expõe. E em relação a outros grupos, por exemplo, atualmente está sendo desenvolvida uma tese de doutorado em Cuiabá, especificamente com 3 grupos, e um grupo de indígenas bem afastado, que inclusive precisa de um tradutor. Então, uma pessoa especializada, uma tradutora, está indo lá fazer a coleta, acompanhada pelo doutorando e uma pessoa da FUNAM. Então, estamos fazendo esforços. Temos um grupo de prostitutas também, que estamos nos acercando a elas, como ainda bem que minha esposa foi embora. Então, estamos procurando nos aproximar das prostitutas e estudando-as, como estamos estudando os juízes, os promotores. Agora, o que o professor Gildo diz, mais uma vez, eu reitero, e somente depois dessas pesquisas é que nós vamos poder afirmar com contundência se de fato são universais ou precisamos revisar a nossa teoria. E se precisarmos revisá-la, o faremos sem qualquer constrangimento. Bom, e aí para fechar, eu queria só fazer um rápido comentário sobre essa questão dos fundamentos, que você falou dos correlatos neurológicos dos valores, né? Eu acho que esse caminho, esse percurso, esse até disse aí, destino, eu acho que ele tem que ser criado com algum cuidado. Porque nós sempre vamos encontrar algum correlato no cérebro humano em qualquer fenômeno. Tem razão. E é um grande risco a gente usar uma imagem de que algo acontece no cérebro quando eu falo, e evidentemente quando eu falo acontece algo no cérebro. Se eu levanto a perna também algo acontece no cérebro, como base para fortalecer esse viés mais biológico, mais nosso valor. Então, eu digo assim, localizar que algo no cérebro ou alguma área do cérebro funciona, isso nos dá apenas um correlato de um outro qualquer fenômeno. Né? Mas a gente tem que ter um cuidado muito grande para não usar isso como um fator explicativo para outras coisas. Ou seja, você tem que ser muito cauteloso, né? Para que a gente de repente não fortaleça uma visão biologizante, digamos assim, de um fenômeno que eu acredito ser bastante social. Bom, era isso, Rodney. Deixa eu comentar. O professor Antônio Virgílio fala de uma coisa aqui que é impressionante: os correlatos. De fato, é uma coisa que a gente tem alguma preocupação, porque assim, tudo irá se correlacionar com tudo. Imaginem vocês que, enquanto ele falava, eu olhava para vocês e tentava ver se há alguma coisa aqui que se destaca. Então, eu tendo a pensar que as pessoas que se sentam do lado direito costumam gostar por cores mais cinzentas, mais cinzas. Isso é mais provável que pessoas que se sentam do lado esquerdo. Nós olhamos o Márcio, o Renan, nós olhamos o Laí. Mas tem pessoas ali que também têm roupas cinzas, como por exemplo o Luiz. Existem variações, obviamente, mas as correlações podem ser encontradas em tudo. Vocês podem ir a mar, acompanhar as madames passar com seus cachorros, certamente olhando para a cara da madame para o cachorro, encontrarem muita relação, sem necessariamente que exista o fenômeno. E da mesma forma, isso pode estar acontecendo atualmente nos estudos neurológicos, onde se trabalha, sobretudo, tomografia computadorizada, neuroimagem, tal e qual. É por isso que nós começamos com o professor Jorge Moll e estamos agora numa parceria com o professor Paulo Baggio para tentar fazer o seguinte: em lugar de ver o que ocorre lá e associar, não. Nós estamos fazendo o estímulo seguinte: provoca, estímulo e vê a resposta. Nós temos controle de qual região será ativada. E em lugar, uma dificuldade que nós temos é trabalhar com medidas de autorrelato para perceber essa sutileza de processos mentais, neurológicos, é um problema. É por isso, sobretudo, que nós estamos desenvolvendo medidas de associação implícita, trabalhando com tempo de relação com milésimos de segundo. Essa fineza da medida que nós estamos buscando para ver. É possível que haja uma região do cérebro, por exemplo,
vinculada com busca do prazer, e que se nós estimularmos essa região, as pessoas procurarão mais experimentação, e é isso que estamos tentando fazer. É possível também que, ao cabo de 2 anos de pesquisa, cheguemos à conclusão de que não é isso não, temos que mudar. E muitas das pesquisas em neuroimagem têm demonstrado assim, há muito furo. Tem um artigo agora de 2010 que mostra os furos, tem muitos. Nós estamos tentando ver se é possível dar uma contribuição nessa área, se é possível a gente entender os valores dessa área. Eu lembro, o primeiro projeto que eu submeti ao CNPq e foi aprovado, o meu relatório foi para dizer o seguinte, nada do que eu tinha pensado funcionou. Possível. Mas é assim que se faz pesquisa, passo a passo, tentando ver se vai, melhorando, refazendo e por aí vai. Eu agradeço enormemente as contribuições do professor Antônio Virgílio. Ele falou uma coisa essencial. Ele não está aqui de graça, não está aqui para fazer festa, está aqui para fazer o que ele fez e fez adequadamente. Eu, por outro lado, estou aqui para tentar defender o que eu penso ser um modelo. E penso, por isso é que se chama de tese. Então, por isso é que eu estou tentando explicar, tentando dar algumas contribuições. Mas muito do que o professor Antônio Virgílio falou, seguramente nos possa revisar aspectos da teoria, e o faremos. Obrigado, professor Virgílio, professor Valdinei. Vamos ouvir agora o professor Antônio Quadros. Bom, eu também agradeço o convite para participar dessa parte, sobretudo nesse trabalho, né, analisando sobre essa técnica do Valdinei, que praticamente é uma história de vida, né, a partir pelo histórico que ele tem em termos de pesquisa, em termos de informação, em termos de adentramento dentro dos fatores que ele está investigando. Eu acho que dentro do Brasil é uma das teorias, né, que naturalmente tem que ser uma referência, né, pelo número de pesquisas que tem sido realizadas, como ele tem investigado. Então, estou muito satisfeito de participar, também porque, mesmo indiretamente, venho trabalhando em determinadas coisas, não da forma direta, como o professor Valdinei vem fazendo por muitos anos. Bom, de qualquer maneira, a nossa função como banca é, vamos dizer, cutucar, vamos dizer. Então, vou procurar exatamente levantar determinados aspectos, até para salientar aspectos, né, para a interesse em conjunto, né, que sobressai e que a diferentes experiências, conhecimento, práticas, né, dos membros da banca só tem a agradecer. Você vai entender a forma como arguiu o professor Antônio Virgílio, né, com certeza é instigadora para o professor, né, que está sendo submetido a exame, né, como é também o meu próximo colega, o Paulo Augusto. Então, todos esses olhares diferentes enriquecem, porque a gente não sabe, né, olhar uma determinada perspectiva. Então, eu vou procurar focar em determinados aspectos que eu acho que são importantes. Eu vou focar uma questão desafiadora em relação ao nosso trabalho. Vamos pegar o outro agora. Ainda bem que Se você safou. sabe. Tudo bem. A teoria dos valores do TVA, né, tem como anterior pesquisa, pelos trabalhos, pelas referências, esse é o trabalho do Schwartz, né, que é uma referência em relação a isso. O Schwartz, ele faz uma tradição, né, como você viu, para confirmar a sua própria teoria, né, que é a teoria das aceitadores públicos. Você tem bastante conhecimento, inclusive o professor Wolfgang Pinsky, né, que é aqui no UFCG, né, alguns anos atrás, né, fazendo pós-doutoramento, professor, certo? Inclusive, aproveita aqui, falando das coisas, que no próximo ano a gente está organizando o
levantar e fazer uma discussão teórica interessante, né? Porque um congresso não é grande, um congresso é pequeno, todo mundo assiste a tudo, não tem essas coisas de fazer ideias, negócio. Então é focalizado, então com certeza eu vou conversar com você mais em detalhes. Então eu vou querer fazer essas questões iniciais, né? Que você aborda, né? Aí eu vou levantar essas questões e essa dualidade no seu trabalho, né? É o seguinte, você vem de uma tradição, pode dizer, mais tradicional, não é ofensa. Eu também, não tem nada a ver com a tradição, porque eu encontro um termo, vamos dizer, análise fatorial, análise fatorial confirmatória, já um avanço, todas aquelas coisas que a gente sabe, que você sabe muito bem sobre os seus assuntos. Ao mesmo tempo, a teoria dos valores, a partir do estudo, mas um grande cientista, né? Estatístico, matemático, o que você quiser, que melhor do que ele não tinha ninguém que sabia sobre a análise fatorial. E depoimentos de pessoas que eram colaboradores, que estão vivos, exatamente depois que ele começou a trabalhar com a análise multidimensional, como você apresenta, o Paul Scott, começou aquelas. Quer dizer, ele disse, não quero nem mais saber de análise fatorial. Ele tem vários trabalhos dele mostrando isso. Por quê? Por exemplo, vamos tentar explicitar isso, que muitas vezes a pessoa não entende. Na sua teoria, né? Então você tem um modelo teórico, onde você tem, vamos dizer, do ponto de vista para experimental, tem 2 por 3, né? Fazendo de forma reducionista, né? Então, você tem, agora, de uma forma, de teoria das facetas, você tem uma estrutura com 2 facetas. Exatamente. Então, uma faceta com 2 níveis, né? Que seria a necessidade idealista da vida como fonte de oportunidade, a necessidade materialista da vida como fonte de ameaça. E depois tem a segunda faceta com 3 níveis, que são valores como valores de comportamento. Aí você tem as metas pessoais, as centrais, o propósito geral da vida e metas sociais, níveis de comunidade. Antes de continuar, eu já vou fazer uma pergunta, porque senão a gente vai interessar. Vou fazer uma pergunta para você. A partir da minha experiência com a teoria das facetas, com a minha elaboração de itens, que a gente percebe muito mais quando faz análise através dos métodos dimensionais, é que a forma como você, o mesmo item, estou falando de exemplo, pegamos o item do seu questionador de básico, né? O mesmo item, você pode falar de religiosidade, mas você pode falar de forma diferente, né? E às vezes uma pequena palavra, a forma de colocar, entendeu? Por exemplo, eu posso ter um termo até que parece que não significa nada, por exemplo, especificamente crer em Deus, ou em geral crer em Deus. Só o fato de mudar o início da frase, geral ou específico, gera diferença na forma como os itens interagem. A minha pergunta para você é, entendeu? Se esses itens tivessem sido codificados, quer dizer, expressos de outra forma, você acha que ele teria encontrado a mesma estrutura conceitual? Paciência, por exemplo, quando você tem, por exemplo, religiosidade, crer em Deus como salvador da humanidade, sobretudo porque esse termo, como a gente tem sido abordado pelo colega, né, está no grupo dos materialistas. Não posso nem questionar, porque o dado mostra isso, entendeu? Agora a questão é, você levanta uma questão de colocar Deus, a religiosidade como Deus salvador da humanidade. Agora, salvador da humanidade em determinadas perspectivas religiosas, porque nem todo mundo vê o Salvador, né? Você pega as religiões que partem do pressuposto do pecado original, etc., ele veio aí para resgatar os pecados da humanidade, então é visto como Salvador. Mas nem todas as religiões é visto como Salvador. Pegar o negócio, por exemplo, a perspectiva indígena, a religiosidade, pode ter outra forma de ver as questões, né? Ou, por exemplo, beleza. Quando eu li beleza, até eu vi a que trabalhava com esse cara, até na minha pós-graduação, né? Por exemplo, agora nada que eu estava olhando a tese de uma quantidade de beleza. Beleza, para quem fica naquele grupo. Aí quando eu fui lá ver,
Olha o tipo de beleza, entendeu? Eu estava pensando assim, quando eu li a primeira vez, está falando da beleza física. Tem a ver isso com a beleza física, com essa característica. Ou também, por exemplo, alguém pode ver a beleza em coisa que tem nada a ver com a arte, pode ver a natureza, entendeu? Estou falando de tentar simplificar. Se alguém, quer dizer, não tem uma resposta a isso, certo ou isso é errado, não é isso. Mas a questão é o seguinte: quanto o seu instrumento está sujeito a essas mudanças da forma como você criou esse item? Perguntando até, como é que você chegou a esse item? Entendeu? Você pode ter feito um grupo para discutir, etc. Mas, então, isso é uma primeira pergunta para você adentrar mais. O que ele é pensado com a amostra de itens. Só tem 18 itens. Isso foi pensado para pesquisa, sobretudo. Nós acabamos de desenvolver um instrumento mais voltado para o contexto aplicado. Esse outro instrumento ele é elaborado inicialmente com um conjunto de 200 itens e, por meio de diversas análises, tentamos ir reduzindo, até chegar a um número de 50 e poucos itens para representar. Muda a estrutura? Não muda a estrutura permanece praticamente a mesma. Um item como beleza, o professor Antônio Rosa muito bem falou, ele pode ter significados e sentidos diversos. Beleza na arte, beleza no espaço, beleza no ambiente, beleza na pessoa, pode ter muitos significados. Nós só conseguimos capturar parte desses significados e assumimos nossa limitação. É impossível, nesse momento, trabalhar com todos os significados. É nesse nível que a gente tem que trabalhar. Um outro instrumento, numa versão que não é para pesquisa, ou essencialmente para pesquisa, com funções ou subfunções, chamemos de valores marcadores e operacionalização desses valores, trabalhando com parcelas de itens, para tentar representar melhor o construto. Não obstante, não temos como esgotar 100% a representação do construto. Improvável, impossível, mesmo porque são construtos, é mais ou menos um pouco que o professor Antônio Virgílio falava antes. Mas será que surge? É provável que surjam manifestações de beleza espontaneamente de formas diferentes, mas a essência é provável que seja a mesma. O indivíduo que não se limita, a beleza enquanto da pessoa, que contempla uma pessoa, eu me apaixonarei só por uma pessoa que fosse bela, ele não está contemplando, não é a beleza enquanto essência, a beleza enquanto uma necessidade de mais alto nível, ele está contemplando uma característica física muito mais de realização do que propriamente suprapessoal. Então, esse é um negócio, nós não temos como saber então, e como foi elaborado esse item. Nós elaboramos um banco de itens, pedimos a pessoas que tivessem conhecimento acerca da teoria das subfunções que classificassem esses itens. E com base no, tipicamente, consenso de juízes, 80% de consenso, retivemos o item. Mas a elaboração de itens foi pensando no construto, começamos a elaborar itens. Fizemos da mesma forma em termos da medida para valores infantis. E, sabe, é a forma que a gente tem encontrado. Continuando a nossa conversa sobre a questão do seu modelo de organização, o jornalista com a perspectiva confidencial do público, que tem uma certa base de conta. A grande crítica que o Schultzman colocava tem a ver em conta do seu trabalho. Eu estou até falando até para o público para discutir. É importante porque muitas vezes isso não é tratado na discussão do tempo. Você coloca para testar a sua teoria, você através do método tradicional, análise confirmatória, você tem o X fatorial. Claro, porque você, análise tradicional, linear, análise fatorial confirmatória, trabalha em uma dimensão. Entendeu? Então você pode só, se você tem 6 itens, tem que tratar como 6 itens.
e não como um 3x2. Essa era a grande crítica que o Luiz Gutmann fazia a essa análise, que inclusive ele tinha desenvolvido, ele mesmo tinha desenvolvido. Melhor pessoa para poder criticar é ele que tinha desenvolvido esses modelos fatoriais, fundamentalmente os autores. Enquanto, por exemplo, se você pega a sua análise, por exemplo, do Proxcal, né, você apresenta duas estruturas do Flex, né, na página 170 e outra na página 177. Então você tem os dois botões. Então, numa dimensão, você pode ter duas dimensões, em outra dimensão, você pode ter três. Então o Inter pode ser, ao mesmo tempo, pertencer a duas dimensões diferentes. Você pode fazer uma coisa quântica. Uma dimensão pertence a A, uma outra dimensão pertence a C. Agora, aí, levanto, eu achei no seu trabalho você muito mais direcionado para uma análise tradicional que para uma análise MDS, que fundamenta mais. Por quê? Vou fazer exemplo. Vou fazer exemplo bem geral. Allegretti, nosso colega aqui do Rio Grande do Sul, é Argentina ou é Brasil? Saúde da Allegretti. Fica bem lá no fundo, lá perto da fronteira. É Brasil ou é Argentina? Pergunta para você. Não conheço. Se me perguntar se a TEI trabalhando, Cláudio, é o que é? É Brasil. Sim, mas ele está bem mais próximo da Argentina do que de João Pessoa. No Brasil, certamente existem algumas características políticas, geográficas que determinam como sendo brasileiro. Aí a questão, Perfeitamente. a questão de ser uma coisa é mais conceitual. Não é de numerinhos, Claro. de centímetros. Então você vê, por exemplo, no seu, na sua, você faz uma crítica, né, a você mesmo, né, e colocar naqueles dois itens, tradição, que deveria ser parte da tradição, que estaria deslocado para a área interativa, inteligência normativa, e do item afetividade, que deveria ser de social ou no lugar de suprapessoal. Mas na realidade, como eu estou dizendo, a questão é conceitual. E simplesmente você estabelece as linhas de uma forma, a realidade, se você vê o universo, nada é reto. A maioria é sinuoso. Então é só você mudar as linhas que as coisas entram dentro do mesmo eixo. Entendeu? Nem todo mundo vai concordar com isso. Para você refletir, porque tem uma controvérsia em relação a isso. E eu acho, do ponto de vista, eu estou até defendendo o seu próprio trabalho. Quer dizer, ele confirma a teoria, não é que ele confirma, porque exatamente aí que está o grande trunfo, que eu vou dizer que vou, em certo sentido, me dissociar. Quando eu sou contra a questão do universal social, cultural. Né? Eu acho que na sua apresentação, você apresentou, por exemplo, a visão kantiana, que achei super interessante, que ele faz a distinção entre estrutura e conteúdo. Quer dizer, conteúdo pode mudar, afetar o que me interessa, porque a questão que eu sempre coloco até para os meus alunos de metodologia ou outras coisas, se é de procurar diferença, sempre acha. A diferença é fácil achar. Nunca quer dizer, o mundo é tão fluido, é tão diferente, e é sempre acha diferente. O problema é encontrar a similaridade entre estrutura, apesar das peculiaridades dos grupos. E aí que está o grande lance que possibilita uma análise multidimensional na quadratura das facetas, é que você não vai buscar a especificidade. Isso o mundo é fluido, pode fluir. Agora, o que você vai encontrar? Procurar a estrutura. E a estrutura
daquela estrutura ficar deslocada. Mas aí você vai refletir sobre aquilo. Agora, no seu caso específico, se você vai desenhar as formas diferentes das linhas, você nem isso tem. Entendeu? Quer dizer, você pode, realmente, geotérmica que você não pode fazer as curvas direitinho, pode. Então é a questão, né? Como é que fala? Aqui é a realidade. Né? A grande questão ontológica do que é começar a ciência. Quer dizer, na realidade, a realidade é uma construção mental. Entendeu? Como é também conceitualmente uma teoria, realmente essa antiga da teoria, é uma questão conceitual. Por isso que na teoria das facetas, exatamente a teoria. Porque exatamente, você tem que ter uma teoria para iluminar o caminho onde você vai procurar a comprovação ou não da sua teoria. Entendeu? A partir da evidência empírica, como você exatamente falou. Quer dizer, elaborei essa teoria, foi buscar através dos meus dados, encontrei. Tem diferença? Não tem diferença? Eu estou curioso, inclusive, eu não fiquei convencido da sua explicação sobre a religiosidade. Por exemplo, se eu perguntar para qualquer pessoa, religiosidade é algo material ou algo ideal ou espiritual? Eu duvido que alguém vai dizer que faz parte da área material. Mas você encontrou que fica na área material daquele grupo. Bom, a gente pode discutir em outros detalhes. Mas eu vou lançar esse para você fazer os comentários depois comigo. Inicialmente comentou o seguinte: excelente, o professor Antônio Rosa, na sua explicação, já fez a pergunta, respondeu, deu uma ajuda, deu dica, fez tudo. Então, excelente. Veja só, professor, de fato, eu poderia ter feito uma curva para a esquerda, uma curva para a direita, até enquadrado, todo mundo estaria feliz. Eu não sei se o professor Virgílio estaria igualmente feliz. Não, quem não conhece não fica. Pois é. Aí foi complicado. Mas veja só, o que eu quero falar? Eu quero falar basicamente o seguinte: eu sou tradicional, como o professor muito bem falou, eu sou, se se quer, um quantitativista, tradicional, de uso de análise fatorial exploratória, confirmatória, mesmo no EDS, confirmatória e aquela coisa toda e tal. E por ser tradicional, eu não poderia fazer essa curva. Eu não consigo fazer uma curva. Traço de personalidade. Traço de personalidade. O Cláudio entende mais do que nós. Então, eu não conseguiria. Eu tinha que mostrar a realidade tal como ela é. Agora, o professor Antônio Rosa, ele já antecipou, ele disse assim: apesar desses desvios, e esses desvios têm que ser pensados como conteúdo. E no conteúdo, eu mostrei previamente que o conteúdo funciona, com outra técnica estatística, análise fatorial confirmatória. Mas eu disse: o que interessa nessa segunda etapa é mostrar se a estrutura funciona. Então, eu jamais poderia testar uma estrutura, e até poderia, com uma análise fatorial confirmatória, pelo menos não com esses princípios que eu utilizei para fazer análise fatorial confirmatória. Eu até poderia testar essa mesma estrutura com análise fatorial confirmatória, mas não foi esse o propósito. Então, como o propósito era mostrar que existe um delineamento com duas dimensões ou duas funções, o delineamento em termos experimentais 3x2, eu tinha que apelar a evidências por detrás que sustentam a teoria das facetas. Duas estruturas ou duas dimensões, duas facetas polares. Então, não me restava outra coisa a não ser fazer isso. E espero ter mostrado. E a minha resistência por fazer aquela linha, que é uma das críticas que eu tenho feito no trabalho de Schwartz, é que quando sai a estrutura, mais parece uma aranha. Sai perna para tudo quanto é lado. Então, isso me incomoda. E aí o professor falou muito bem, incomoda a quem não é conhecedor da teoria. Talvez eu precise muito ainda conhecer a teoria, e quero participar desse evento em Pernambuco para me apropriar mais da teoria. O pouco que eu tenho lido me incomoda, de fato me incomoda, que haja essa indeterminação. Eu sou admitidamente algo determinista. Bom, mas tem que se quantificar, né? A teoria quântica está por aí. Sim. Bom, mas vamos continuar. Fiquei curioso, agora que você estava falando, sobre a tentativa, como você já fez, e replicar esse estudo com populações indígenas que não tiveram muito contato. E contato deve ser. Não, vou dizer por quê, porque uns 10 anos atrás a gente inclusive fez conseguiu a teoria do NSF,
testar a teoria da lógica mental, que parte do pressuposto que existe universalismo em termos de, baseado na teoria da lógica mental, em termos de primitivos lógicos. Porque você fala dos valores morais, né, tem que ter estruturalmente alguma coisa, mas isso deveria ser mais trabalhado teoricamente. Agora, como eu não vou entrar na teoria, somente para fazer um paralelismo, né, para você falar sobre a questão do valor do mental. Então, tinha várias diatribas teóricas sobre na área antropológica, o grupo dos frequentistas, o outro que falava que determinadas estruturas lógicas não encontravam determinadas populações indígenas, achavam absurdo. Como é? O ser humano, para se comunicar e transmitir, a base do pensamento humano é um pensamento inferencial. Então, o pensamento inferencial tem que ter esses primitivos lógicos, esquemas mentais, por exemplo, como negação, o condicional, etc. Tem as coisas bem simples. Então, por exemplo, tinha linguistas que me falaram, a população indígena não tem a questão da alternativa. Ou, hoje eu vou comer uma salmão, porque não tem ovo, mas não é possível que não tenha essa alternativa. Então, a gente foi lá, criou situações que ele tinha que fazer alternativas. Como era estudo experimental cognitivo, ele viu que tinha uma palavra, né? Agora a palavra era toueti, que significa, se não é assim, é aquilo. Quer dizer, que é a mesma coisa, só que a gente procurava um termo ou, só que eles não têm outra estratégia para determinar. Quer dizer, porque depois pegava a população, a gente pagava quem falava em português também, e aí ia coletar os dados, tendo treinado nesse sentido. Então isso aí tem bastante explicações nesse sentido, e a pesquisa perfeita, porque ninguém vai poder replicar daqui a 50 anos. Então, estou dizendo, eu estou curioso de saber como é que você está fazendo essa pesquisa, por exemplo, se eu pegar o TVA, você vai traduzir, vai aplicar o TVA daquela forma, como é que você está fazendo? Porque não funciona, imagina aquela liga para a população. Estou curioso de saber como é que você vê essa teoria da lógica mental, claro, eu dei uma pincelada no geral, com a sua perspectiva teórica dos universais. Primeira coisa, professor, nós estamos ainda no começo mesmo, nós estamos nas negociações, por isso eu disse, uma das pesquisas que estamos propondo está sendo uma tese de doutorado, o menino já está em campo, já identificou tradutores, alguém que vai servir de intermediário, já está com contato junto com as agências que tratam dos direitos dos indígenas e tudo mais. Tem dificuldades. A questão de também nos deparamos com isso, com esse argumento de que existem algumas palavras que nós não vamos encontrar. Isso cai muito no que comentava o professor Antônio Vigílio. Não seria uma imposição nossa? O que o professor Roasa disse é o seguinte: nós não estamos preocupados não é com a palavra específica, mas com a estrutura inerente. A palavra pode até ser ter outro sentido inicial, mas traduz uma estrutura de tomada de decisão. Ou faço isso ou faço aquilo. Alguém falava o seguinte: vocês vão ter problemas com o valor, o tradutor falou, vocês vão ter problema com o valor poder. O poder não está muito claro lá com eles. É importante entender que na teoria funcionalista nós não nos prendemos a valores específicos, mas a estrutura. Então nós podemos, de acordo com a linguagem deles, criar um outro conjunto de valores para capturar as 6 subfunções valorativas. Isso é o que é de melhor. O QVB não é um instrumento acabado, não é o instrumento, é um instrumento. Então podem ser outros instrumentos. E lá, muito provavelmente, desenvolveremos uma outra versão do instrumento, a partir desse trabalho com grupos de lá. O que nós fizemos inicialmente, isso já foi feito, porque ainda estamos esperando autorizações, que a sua pesquisa certamente teve bastante trabalho em conseguir essas autorizações, e nós estamos tendo também lá em Cuiabá. De momento, nós conseguimos fazer com a população de Cuiabá, população letrada, população ribeirinha, e o nosso último passo é justamente esse grupo de indígenas, que não está sendo fácil, mas que seguimos tentando, e temos a esperança de até agosto, setembro, termos já definido para começar o trabalho em campo.
O que não é o trabalho em campo não significa, como nós fazemos nas universidades, chegar a aplicar o questionário. É começar a negociar, trabalhar com eles, ver o sentido que tem o instrumento, discutir a lógica inerente, pensar na estrutura e ver como derivar. Sabemos onde isso vai acabar? Não, e nos deixa certamente apreensivos, ansiosos. Mas é um grande desafio que a gente está apostando muito nisso. Populações indígenas, que têm contato 5 anos com a população branca, acabou. Milhares de anos de cultura, etc. Agora eu vou fazer uma pergunta. Imagina que o Schwartz pega o seu trabalho, a sua estrutura. Aí coloca o pontinho no meio. Aí faz uma estrutura polar perfeita. Isso aí não é axial. Isso aí é uma estrutura polar. O que é que você responderia? Em 2001, se não me equivoco, esteve aqui o Schwartz, inclusive acompanhamos até Recife. Mas eu não acompanhei essas discussões com você. Perfeito. Eu posso retratar como foi essa discussão. Eu peguei o texto da teoria e entreguei para o Schwartz e mencionei, nós estamos propondo uma teoria e gostaríamos muito que o colega visse e pudesse analisar e criticar. Ele pegou o texto, me pediu algumas horas para ler, leu um dia, no outro dia ele trouxe o texto todo rabiscado, eu guardo comigo todos esses rabiscos. E no dia seguinte ele me disse o seguinte: olha, eu gostei muito, eu acho que vocês poderiam publicar esse artigo mostrando que está corroborando a nossa teoria. E eu disse a ele o seguinte: professor, não vamos publicar dessa forma, porque é todo o contrário, é diferente da sua teoria. E é diferente, expliquei as razões. Ele disse: olha, eu não penso que seja diferente. E nós tivemos uma grande surpresa. Nós submetemos o artigo correspondente para o Jornal de Personalidade e Psicologia Social. Fomos atrevidos. E o editor, a época, o professor Ed Kinner, nos escreveu e disse: em consulta a uma figura de autoridade, decidi não encaminhar para os pareceristas. Guardo também esse e-mail com muito carinho. Eu escrevo um e-mail ao professor Schwartz e digo: olha, aquele artigo que eu comentei, que eu lhe apresentei, nós submetemos para o Jornal de Personalidade e Psicologia Social. Lamentavelmente, sequer foi para os pareceristas, porque uma figura de autoridade, também guardo com carinho o e-mail dele. Ele disse: a figura de autoridade fui eu. Então ele disse que não se publicasse, porque estava se propondo ali uma teoria diferente. Nós, não satisfeitos, depois de algum tempo, voltamos a submeter o artigo ao Jornal de Personalidade e Psicologia Social, um outro artigo muito melhor elaborado, imagino eu, e os pareceristas o consideraram bom, com algumas mudanças, mas bom. Fiquei muito feliz com aquilo de não ter sido reprovado em primeira, já avançou em relação ao passado. Uma primeira ronda de modificações nós fizemos, resubmetemos e eles voltaram a pedir modificações. Em segunda ronda de modificações, o editor à época era o Tim Kasser. E o Tim Kasser me disse: olha, lamentavelmente, tomei a decisão de não publicar. Legal, a decisão que ele tomou. Refizemos o manuscrito e enviamos para outra revista. E essa revista dava a opção que nós escolhêssemos quem não deveria aparecer. E eu disse: olha, eu não gostaria que desse o parecer o Shalom House Schwartz. Perfeitamente. Deram um artigo para o editor-chefe Klaus Buenck, que trabalha com Schwartz. Então, o Klaus Buenck ele fez o seguinte: ele nomeou um revisor da corrente do Engelhardt, o Christian Hessel, porque inclusive o Christian escreveu um amigo dizendo o que ele achava do artigo, e eu guardo com muito carinho também esse e-mail, em que ele felicita, ele elogia, ele diz: olha, tem que ser publicado com prioridade. Deu um revisor do Schwartz que o cara disse: não tem que ser publicado. E deu um revisor neutro que foi o Gregory Maio, que também assinou. E disse: mas olha, tem alguns ajustes, mas pode ser publicado. Então, 2 favoráveis, relativamente favoráveis, e o contrário. O editor pega o artigo e diz: olha, é necessário que você o refaça. Eu farei o seguinte: eu vou nomear um outro parecerista, vou desconsiderar os outros, e nomeou outro parecerista, que é da abordagem de Schwartz. Então, da abordagem de Schwartz, que não se identificou. Então, o parecerista foi muito cru.
Ele disse o seguinte: não, isso aqui é o seguinte, o artigo é interessante e tal e qual. Deveria ser proposto, eu guardo também com muito carinho esse negócio, inclusive o editor Klaus Boeck, não como uma nova teoria, senão não comenta que é uma nova teoria, simplesmente comente os dados, foque nos dados. Eu disse a ele que aguardasse um momento, porque estávamos reelaborando algumas coisas e voltarei a enviar para essa mesma revista. Voltarei a insistir que é uma nova teoria. Persistência é um traço que caracteriza o itabaianense. Mas é bem interessante que você exemplifica a questão da máfia. Sim. E não são italianos. Mas de qualquer maneira, você não respondeu a minha pergunta. Pois não. A minha pergunta é: Ele já fez. O tom dele disse: não é axial, é polar. Aí eu estava querendo saber por que você acha que é axial e não é polar? Não, eu acho que é polar. Não, você colocou. Não, polar é diferente. Não. São dois eixos, axial dividido em três. Esse é axial. Beleza. Perfeito. Sim, mas polar é aqui. Sim. Você tem um centro. Redondinho e tal, pá. Esse é diferente. Perfeito. Igual uma pizza. Perfeito. Por uma questão simples, preste atenção se uma pizza, se a gente corta no meio e dobra os lados, Pizza? simplesmente nós temos uma curva sinusoidal. Uma curva sinusoidal, necessariamente, ela vai implicar contradições, conflitos. Ela é útil no modelo do Schwartz, que admite incompatibilidade de valores, não nós que não admitimos. Não pensamos que haja incompatibilidade, existem graus de congruência, alguns valores são mais, outros são menos congruentes. Então nós não poderíamos admitir uma estrutura polar, com centro e ramificações, simplesmente porque o modelo não admite esse conflito. Se o modelo admite esse conflito, seria muito mais plausível que víssemos os valores com uma estrutura esférica. Se bem estão lembrados, nós apresentamos um hexágono e não exatamente um círculo, porque não admitimos que haja necessariamente um conflito entre valores. E de fato, se olha o modelo de Schwartz, alguns valores não são de conflito. Se nós pegarmos, por exemplo, valores que estão localizados a um eixo de 90 graus, eles são independentes e não conflituantes. Por exemplo, o universalismo lá em cima, desce aqui um pouco, hedonismo, segurança. Segurança está mais embaixo, tá? Realização. Por que isso tem conflitos? Por que tem que ter conflitos de valores? Aí, eu gostaria de pegar uma deixa de uma pessoa tão elegível. Ele disse assim: é possível que os seus resultados se devam a um artefato metodológico. É possível. Sim, é possível. Por isso que estamos partindo para outras estratégias de pesquisa. Da mesma forma que é possível que o modelo Schwartz se deva a uma estratégia metodológica. Preste atenção que Schwartz diz: escolha o valor menos importante de todos e o atribua em duas listas. Esse é o instrumento dele original, o SDS. E atribua o valor menos 1. Agora escolha o mais importante e atribua o valor 8. Lembre-se, só existem poucos valores 8. E ele diz mais: se repetirem mais de 20% do valor 18, você tem um questionário. É como se dissesse: eu quero que a realidade se adeque ao que eu estou imaginando. Isso é uma determinação estatística. Então, o conflito ele tem que existir para que a sua teoria funcione. Isso ele está cristalizando. Ele está imaginando que o indivíduo vive num conflito permanente. E não vejo ninguém no conflito. E, sobretudo, quando a pessoa fica mais madura. É comum passarmos e vermos hoje bailes, festas de senhores com 70, 80 anos, e lá com a namorada feliz da vida, aproveitando o prazer, está junto de uma coisa chamada tradição também. Nenhum conflito. Não há conflito. O conflito existe quando estamos num processo de formação de valores. Por exemplo, um adolescente conseguir encontrar um conflito entre obedecer aos pais, valores normativos, e guiar-se o seu prazer, valores de experimentação. Aí você observa, quando você trabalha com a matriz
com adolescentes com umas correlações negativas, porque de fato eles estão decidindo isso e aquilo. Segundo eles vão ficando mais velhos, eles vão ver o seguinte: por quê? Eu posso respeitar a sociedade, ademais ele precisa seguir respeitando se quer adequado na sociedade e desfrutar do prazer. Então, se o Schwartz dissesse, olha, olho que isso daqui não é axial, isso aqui é polar, eu diria, olho que sim, por sua teoria aqui é verdade que seria polar. Os resultados não vão sair. E não sairão como ele esperaria, porque não existe conflito. Com o Schwartz você teria contato com todos os dias. Agora, o Wolfgang Mischke, que escreveu o primeiro artigo, né, o Schwartz, passou mais de 6 meses. Como é que foi o seu relacionamento? Eu tive a felicidade de ter o Wolfgang Mischke dentro da minha casa, acordando e indo dormir não com ele, mas dentro do mesmo ambiente. Isso é uma coisa enriquecedora, ao menos para mim. Toda vez que ele vem aqui no Brasil, nós nos encontramos, em qualquer lugar nos encontramos. Hoje, antes de vir para cá, eu recebi um cartão dele de felicitações e desejando sucesso nesse evento que eu espero ter. E há uma amizade que transcende o mundo acadêmico. Essa amizade e esse respeito se construiu naquele contexto. Eu lembro que agora em outubro tivemos, como temos a cada 3 anos, o Simpósio Internacional de Valores que se celebra, o professor Antônio Rocha já participou, em São Paulo. E um desafio que se estabelece nesse simpósio é eu apresentar e defender a minha teoria, o Gambitsky apresentar e defender a teoria de Schwartz. E nesse evento foi especial, porque estava na plateia o William Gore, que é muito bom, muito bom. E é muito sério, muito honesto, e diz o que pensa. E estava lá, eu apresentei a minha teoria, o Wolfgang Mischke apresentou a teoria de Schwartz. Depois vieram perguntas na plateia e alguém perguntou o seguinte: qual das duas teorias é a melhor? Em outras palavras, brigue entre vocês. Ele olhou para mim, eu olhei para ele e simplesmente sorrimos. Não existe isso, nós somos amigos e teorias são ideias. Eu brigo com uma pessoa, mas não por causa de sua teoria. Da mesma forma, às vezes que eu encontrei Schwartz, depois daquele dia que ele esteve aqui, nossa relação é perfeita. O Wolfgang Mischke me deu alguns insights que foram fundamentais, me fizeram pensar perfeitamente. Então, isso eu acho que foi extraordinário, foi melhor. E só para fechar, o Ingor, que muito me deixou feliz, foi depois de apresentar as duas teorias, ele chegou para mim e disse assim: gostei muito. Isso me deu uma felicidade. Disse, o que você disse me convenceu. E o Wolfgang se aproximou e disse: se ele disse, pode acreditar. Ele é alemão. Sim. Bom, curiosidade. Como é que você, por exemplo, na última apresentação, você lida com populações muito grandes, 50 mil. Sim. Até você tem correlações de 0,07 que é só significativa. Claro, a tolerância significativa potencialmente. Como é que você vai lidar com isso? Claro, mas é significativo, mas é um artefato da população que você tem. Como é que você... O professor Roaz, ele é muito benevolente e ele já explicou a resposta quando ele disse previamente: sem uma teoria, nada faz sentido. E é com base na teoria que eu tomo decisões sobre os coeficientes de correlação e não com base na significância dos coeficientes de correlação. Porque correlações espúrias podem surgir com uma amostra de 50 mil pessoas, é fácil que surjam. Então não é isso que vai nos guiar, senão a teoria que vai dar o tom para que caminho estamos seguindo. Outra questão, você apresentou os dados, achei interessante, eu conhecia daquela pesquisa recente, de 2011, do Ronaldo Spinazzi, né, sobre a questão genética. Eu gostaria que você tecesse algum comentário, como você vê a questão genética com a questão do livre-arbítrio. Isso é um assunto que envolve a questão moral, entendeu? A pessoa nasceu para ser benevolente, não? Tem a genética de ser bom. Segundo a nossa teoria, a gente pensa que sim, que a natureza humana é benevolente. No meio do caminho, o cabra se perde. Mas essa não é a questão. A questão fundamental é qual é a determinação genética. Nós vimos que o máximo que se pode
49%. Então o ambiente é responsável por grande parte, mas nem todos os valores, alguns valores até menos do que isso. Tem valores, essa pesquisa do Ariel Knaff chamou muita atenção por uma razão. Ele usa a teoria do Schwartz. Só que quando ele começa a analisar a teoria do Schwartz com os 10 tipos motivacionais, ele vê que não dá nada com nada. Então ele abandona a teoria e diz: vamos trabalhar com as dimensões de ordem superior, e aí encontra alguma relação. E essa relação não chega a 50%. Então, na linha do que comentava o professor Antônio Virgílio, a genética não explica tudo. E nós concordamos com isso, claro que não explica. Agora, uma vez que estamos nos propondo a construir uma teoria, nós precisamos, da nossa teoria, dizer o quanto é responsável, para poder, inclusive, dizer o quanto nós podemos usar essa teoria e tentar ensinar em valores. Que esse é um dos projetos que nós temos no nosso grupo. Os projetos de extensão nossos são voltados para ensino de valores como forma de reduzir, por exemplo, o comportamento ou atitude, melhor dito, delinquente. Tentar modificar valores para melhorar atitudes em relação ao meio ambiente. Vou concluir. Bom, eu não quero ressaltar no final, estou muito satisfeito com o seu trabalho, né? Muitas coisas poderiam ser ainda mais discutidas, mas então eu reitero o meu convite para organizar, desenvolver esse consigo em Mavor, porque é um dos caras que mais entende desse tipo de análise, é uma pessoa séria, tem trabalhos publicados, nunca vou ver se através do BISC, e convidar ele, o BISC. Inclusive, o nosso contato que estabelecemos será depois de março, quando passar isso, vamos voltar ao contato, porque ele propôs algumas análises recentes que ele desenvolveu em IDS, que nós esperamos trabalhar com ele sobre isso. Muito obrigado. Obrigado. Estamos chegando próximos agora do final. Eu também gostaria de manifestar aqui a minha satisfação por estar aqui em João Pessoa mais uma vez. Apesar da chuva hoje de manhã, mas não estava aqui no programa. Mas, enfim, um dos preços que a gente termina pagando por ser o último a falar é que as pessoas terminam falando das coisas mais importantes e mais interessantes. Eu, até pelo avançado da hora, não vou repetir muito do que já foi falado, especialmente pelo professor Virgílio, por várias coisas que eu queria mencionar agora. O quase o David mencionou uma das questões, mas dessa eu vou retomar. Mas tem algumas questões, Rodney, que eu gostaria de mencionar. Inicialmente, eu acho que, como os colegas, eu acho que é importante destacar a importância do trabalho, a profundidade do trabalho. Não se trata simplesmente de um conjunto de pesquisas que foi feito, ou algo assim, é um conjunto sólido de pesquisas que demonstra o desenvolvimento de redes sólidas, de contatos internacionais. É o que se espera realmente de um professor que chega à sua maturidade, não é? Então, é muito bom ver um trabalho, não é, dessa natureza. Eu acho que é muito difícil se produzir um trabalho dessa natureza sem também produzir controvérsia. Não dá para fazer isso. Se a gente avança, a gente fica a caso. Eu acho que todos nós aqui fazemos isso o tempo todo, e você então também está fazendo isso. Então você está fazendo uma construção teórica importante. Eu acho que essa questão que o professor Virgílio levanta sobre que você realmente constrói teoria ou desenvolve modelo é uma questão. Eu acho que essa discussão foi feita aqui, mas eu gostaria de chamar a atenção para ela. Eu acho que ela, se você pretende transformar isso em livro, alguma coisa assim, eu chamaria a atenção para essa
os aspectos epistemológicos dessa questão toda, acho que isso precisa ser bem tratado. Uma questão que já se discutiu aqui, mas eu volto a levantar, e essa eu acho que é importante, e me admira muito que você, sendo uma pessoa que morou em Brasília, mas vem aqui e diga com toda a calma e tranquilidade que a natureza humana é benéfica. Qual é a evidência empírica que você tem para fazer uma afirmação desse tipo? Você tem uma evidência empírica? Não, você é uma pessoa benévola. Dizem alguns, eu particularmente acho que você é uma pessoa benévola. Há controvérsias. Mas qual é a evidência empírica que você tem que a natureza humana é benévola? Posso responder? Sim. Não tem. Pois é. Não Por isso é que esse é um dos pressupostos da teoria. Sim, mas uma teoria, mas veja bem, uma teoria científica tem pressupostos que são embasados empiricamente, são embasados nos dados. Não pode ser uma crença, tipo uma crença religiosa. Explico-me. Esse é um pressuposto. Imagine que a teoria. Existem teorias que admitem que o ser humano é um ser malévolo. Existem teorias que admitem que o ser humano pode ser malévolo a um instinto de vida ou um instinto de morte. Há teorias que admitem que o ser humano é um ser benévolo. Por exemplo, entre as teorias que admitem que o ser humano é um ser benévolo está a teoria de Maslow, teoria das necessidades humanas. Certa vez, Maslow foi indagado, a partir dos estudos etológicos, dizendo: está você negando a necessidade de agressão? A necessidade de agressão é evidente em diversos animais e também no homem. Maslow respondeu da seguinte forma: não, a agressão não é uma necessidade. A agressão é a resposta à não satisfação de uma necessidade, mas não uma necessidade. Nesse sentido, Maslow construiu a sua teoria e ele jamais provará que o homem é um ser benévolo, jamais. Agora, todas as derivações desse suposto, e pensando desde uma perspectiva lacaniana, todas as derivações tomam em conta esse pressuposto. Então, por exemplo, dizer que só existem valores positivos, dizer que existem graus de congruência, mas não conflito, dizer parte desse suposto. Agora, eu jamais poderei checar essa informação. Agora, checo tudo que deriva dela. Tudo que deriva dela eu posso checar. Esse é um núcleo intocável da teoria, que não é uma crença, é um suposto. É um suposto que me permite derivar hipóteses testáveis. E elas são testadas, e ao serem testadas, elas formam um cinturão de proteção dessa teoria, e pode ser que saia adiante. Agora, eu jamais vou poder comprovar isso como Maslow comprovará, como Freud comprovará, e nem de longe me comparando com esses grandes nomes. Só estou dizendo que nós, ao propormos essa teoria, somos incapazes de provar empiricamente esse suposto. Eu tenho um pouco de dúvidas se esse suposto realmente é fundamental para a teoria. Mas ela não poderia se desenvolver sem ele. Sabe, não é uma base fundamental da teoria. Você pode ter uma teoria de valores que não parte desse pressuposto, que é um pressuposto não provável, que gera questionamentos e que aparentemente contraria assim, que é a crença de muitos, as pessoas em geral não acreditam que a natureza humana. Uma outra questão que me chamou a atenção, e isso foi levantado aqui, mas aí eu acho que é apenas uma questão de como se explica, como se escreve isso, que é a questão do universalismo. Geralmente, quando se fala em universalismo, sempre se pensa em tocar alguma coisa biológica, genética, e isso às vezes traz um desconforto muito grande. O professor Virgílio ficou muito desconfortável com a ideia dos valores universais produzidos genes, vão lá e mas veja só, a gente tem várias
modelo baseado na linguagem. Então, assim, por exemplo, como é que um modelo baseado na linguagem pode ser universal? Porque a linguagem se deriva da origem. Bom, existe uma hipótese léxica e existe toda uma... A psicologia evolucionista, na verdade, traz alguma informação muito importante. Como é que isso se universaliza? Então, há formas de mostrar como valores também podem ser universais na medida em que eles são fundamentais para que se possa viver em grupos, se possa viver em sociedade. Para viver em grupo, em qualquer parte do mundo, em qualquer época, talvez se precise de um determinado conjunto de valores sem os quais simplesmente a vida em grupo não se sustenta. E isso não tem a ver com o gênero específico, alguma coisa. Talvez esse seja um caminho para explicar um pouco a universalidade desses valores que não vira tanto psicólogos sociais como gente. Mas, enfim, eu acho que seria assim. Eu acho também que precisa, você mencionou, isso foi também discutido aqui, a questão do instrumento. O instrumento sempre é problemático, porque esses estudos, todos feitos em outros países, eu não sei como é que traduziram esse instrumento, que tipo de tradução fizeram, mas tem itens que são problemáticos, porque eles refletem, realmente, talvez não valores humanos, mas alguns valores físicos. O item da religiosidade, a forma como ele está escrito em português, reflete um valor cristão. E esse item, por caso de traduzido isso, item hebraico, árabe, de judeus e árabes, olhando para isso, não parecia como não religiosos. Porque para eles, não é assim, não é só o valor da humanidade. Não é religioso, nem sério. Nem muçulmanos, nem judeus vão concordar com isso. E aí, como é que fica? Então, pode ter problemas por aí. Não deve ser o caso, deve ter traduzido diferente, porque os resultados lá também. Mas de repente, usando isso no Brasil, isso pode começar a pegar gente de outras religiões e pode gerar alguns desafios e com outros itens. Isso também pode acontecer, pode dar algumas questões de isso, de repente, isso pode ir fora até de onde eles estão. Mas precisava, talvez, algum tipo de validade de conteúdo desses instrumentos. Mas eu queria ainda um outro questionamento, e esse sim, quase a pessoa falar sobre isso, mas eu queria falar sobre o tamanho da amostra. Em geral, a gente critica estudos que têm amostras pequenas, mas amostras imensas também não são muito boas. Isso também é problema. E principalmente é problema quando se começa a fazer testes de hipóteses com significância. Você já está dizendo, não estou olhando só lá os pesos, não sei o quê. Mas você olha para ele, você põe lá 3 asteriscos, 4 asteriscos, e dá uma impressão de que é muito significativo. Não é nada disso. 50.000 pessoas, se você medir comprimento da unha, QI, você vai achar significância. Então, não adianta olhar para isso. Vamos ter uma correlação lá de ponto 29, correlação de pontos de relação diferentes. Sabe, são problemas de 50.000 pessoas, mas que importância tem isso? Isso quer dizer alguma coisa? Isso é diferente de verdade. Mas olha uma outra questão que é também feita, você tem uma medida direta, também feita nas correlações. Você está olhando muito para isso, porque tem correlações muito pequeninas aí. Você tem lá, o estudo não está prejudicado, mas eu não sei por que você usou uma amostra tão grande assim. Porque isso parece um desperdício de recursos, de tempo. Se você não tivesse feito cálculo amostral, eu veria como 1.500 pessoas, não 15.000, 50.000. Isso é desperdício de recursos, isso não é bom. Agora, eu senti falta também de outras análises. Já que você tem uma amostra desse tamanho, você
você podia ter se dado ao luxo de analisar tudo, não é? Feito por análises para homens, para mulheres, as análises por faixas etárias poderiam ter controlado o sexo também, análises por nível socioeconômico, até análises, às vezes, por forma como os dados são coletados faz diferença, se é por correio, pelo cidadão mesmo, se é pela internet, ou se é lá face a face, diferenças por regiões do país, sabe? Seria muito bom se não há diferença estatística que não vai ter, mas tamanho de efeito, assim, e aí olhar essas médias, você tem esses dados todos, não podia fazer isso, até para a gente ver como é que essas coisas funcionam em várias regiões, até talvez teoricamente nada disso deva variar, porque pela teoria, mas de repente até uma forma de fortalecer e mostrar, realmente não muda, mas talvez mude. Mas, enfim, poderia testar isso. Professor Paulo Lutz, muito obrigado. O professor fala aí, essencial. São 50 mil, eu vou encontrar correlação significativa em quase tudo. Asteriscos que mais parecem o céu. Tem estrelas por tudo quanto é lado. De fato, nós poderíamos dividir a amostra por diversas coisas, por exemplo, por sexo, por região. Nós já fizemos em outros contextos, por exemplo, na tese de doutorado agora de 2011, em que o Emerson Diógenes de Medeiros dividiu por regiões. Existem outros trabalhos onde nós dividimos por estados, existem outros em que dividimos por sexo e dividimos. Como todo o trabalho acadêmico, esse aqui é um deles, e tem uma função que é de submissão a um contexto de avaliação, são 266 páginas. Imagina se eu tivesse que fazer, vamos imaginar, sexo, só sexo e regiões do país, UFs, unidades federativas, 27 por 2, 54. Então, de 256, se cada um escrever só uma página, seriam mais 54 páginas. Virgílio já está revoltado. Então, de fato, seria possível. Agora, o que eu posso afirmar estudos feitos com amostras menores, os resultados são praticamente os mesmos. E quando analisamos por países, por exemplo, está para ser publicado agora um estudo na Colômbia com 220 pessoas. Os resultados são cravados. Saem aqui e saem na Colômbia. Então, nós temos diversos estudos, só que não dava para reunir tudo em um único trabalho de tese. O professor fala uma coisa importantíssima, ele diz, olha, as correlações que você observa, elas são pequenas. E se fossem grandes, eu diria que haveria algum problema. Com valores não existem correlações extraordinariamente grandes. Por que não existem? Duas razões. Uma delas, a própria natureza do construto. Ele é pouco variável, sobretudo dentro da cultura. Então, não varia muito. E se não variar, já reduz a possibilidade dessas correlações. Então, geralmente são baixas as correlações. Em um estudo recente, uma dissertação de mestrado, nós fizemos o seguinte: pegamos o nosso modelo teórico, o modelo teórico do Schwartz. Schwartz e Bardi desenvolveram um instrumento para avaliar comportamentos. Na verdade, são autorrelatos, não são comportamentos propriamente. E aí o que acontece? São 10 tipos de comportamentos e sua teoria. Isso é o seguinte: olha, se nossa teoria de fato serve para alguma coisa, ela vai ter que explicar esses comportamentos também. Só que depois nós fizemos outra coisa. Vamos desenvolver agora um instrumento baseado na nossa teoria. E envolvemos e relacionamos o instrumento de Schwartz com a nossa teoria, e o nosso com a nossa teoria, o nosso com a teoria dele, o dele com a teoria dele. Em geral, as correlações ficavam entre ponto 20 e ponto 30, quando muito chegavam a ponto 50 para valores normativos, que costumam ser os que mais têm variabilidade, as pessoas mais variam, normativos de experimentação. Em todos os casos, nossa teoria ou explicou igual, inclusive quando a medida de comportamento era dele, ou mais do que o Schwartz, que mostra que, olha, a coisa parece ser que funciona. Também, mas as correlações não passam disso. Foi feito um estudo na Inglaterra em que se correlacionou com honra a teoria do Schwartz, a nossa teoria com a honra. E quando a nossa teoria não explicava igual, explicava mais. Agora, também as correlações não variavam muito.
mesmo. Então, em diversos países, Nova Zelândia, foi também testado o nosso modelo, o modelo de Schwartz, em relação à preferência musical, e os resultados são isso. Os coeficientes de correlação costumam ser 0,20, 0,30, quando muito 0,40. Não tem mais. Com o nosso modelo, não, com qualquer modelo de valores. Então, essa é uma limitação. Com relação ao valor de religiosidade, que o professor falou, que o professor Antônio Virgínio falou, o professor Antônio Mazzi falou, e todos aqui falaram, de fato, certamente precisaríamos revisar esse elemento religiosidade. Talvez simplesmente excluí-lo do nosso instrumento e buscar um outro valor que possa ser usado para representar a subfunção normativa. Estaremos discutindo isso aí, vendo essa possibilidade. Não nos é problema. Em relação à tradução que o professor mencionou, nós pedimos a cada um dos tradutores dos diversos países, foram 20 países, de momento já passa de 25, queremos até o final desse ano passar de 30, pedimos o seguinte: olha, tenha em conta o contexto local, faça a tradução, diga como é que eu poderia operacionalizar isso. Se não tem, poderia até criar um valor, desde que representasse aquela categoria. Então, inicialmente, eles teriam que conhecer qual era a função que estava por trás. Então, não encontramos em nenhum caso a pessoa dizer: olha, não existe esse valor aqui. Existe. Agora, em alguns casos, eles tiveram que ser modificados. Da outra conotação, para que as pessoas de fato entendessem. Aconteceu isso, por exemplo, na Noruega. Então, tiveram que mudar alguns valores na Noruega para se adequar. Mas quando testamos na Noruega especificamente, surge trabalho. Nós temos trabalhado recentemente com uma coisa que se chama GPA, ou análise de propustas. Então, pareceu interessante a gente ver praticamente o seguinte: a ideia por detrás imagina aquele papel de manteiga em que eu faço um desenho, ele é transparente, e eu posso solapar ou sobrepor esse desenho em outros desenhos, e posso montar todos os desenhos um em cima do outro e ver o seguinte: onde é que esses desenhos coincidem. E quando nós fizemos isso, nós perdemos menos de 10% de explicação, ou a menos 10% de discrepância, que as estruturas, os desenhos das estruturas são muito parecidos em diversos países. No caso, comparamos 12 países. E os países individualmente, não. Então, parece sim que funcionam essas traduções em diversos países. Agora, temos que ter cuidado, certamente, com, por exemplo, atualmente estamos no processo de adaptação do instrumento na Turquia. E uma das pessoas envolvidas com a tradução já nos colocou alguns problemas. Estamos tentando entender, estamos tentando chegar a um consenso, ver como é que a gente pode resolver esses problemas de tradução. É laborioso e, obviamente, como eu falei no início, eu sozinho não daria conta, só é possível porque tem muita gente ajudando. Senão, algum ponto que faltei comentar, tocar? É isso mesmo. Mas eu acho que, ainda com relação às correlações, também já mostra não aumenta a correlação. Mostra que os critérios também da correlação não vai aumentar. Só vai conseguir que ela seja o mais próximo possível do que a correlação é na população. O tamanho da amostra faz tornar uma população muito pequena significativa. Esse aqui para fazer isso é isso. Todo mundo encontra correlações também, é isso que é a população. Então, é isso aí. Agora, assim, algum estudo de validade de conteúdo, tem algum valor que não tem? Mas essa pergunta foi realmente feita assim para grupos? Não para grupos. Nós pedimos que os tradutores dos diversos países, por exemplo, um dos últimos países a se incorporar, o Chile, quem esteve responsável no Chile, o José Luiz Sainz, foi um dos responsáveis. São 3 pesquisadores do Chile. Esse está na Universidade de Temuco, existem outros em Santiago. O que acontece? Eles lá precisaram fazer uma modificação razoável. Por exemplo, quando a gente compara com a Argentina. A Argentina mudou muito pouco comparado com o Chile. Então, eles mudaram a redação, forma de perguntar e conteúdo com alguma variação. Então, eles mudavam, mandavam de volta para mim assim: reflete o que você quer dizer. Por exemplo, essa semana eu recebi do professor Jorge Jesuíno a adaptação que eles fizeram para Portugal. Especificamente, eles querem que tenha o mesmo instrumento em Moçambique,
Angola, Cabo Verde e Portugal. E mandaram para mim para dizer, olha, isso traduz as suas ideias, é isso mesmo que a gente quer, eu tenho que modificar, porque para a gente entende assim. Então, para cada conjunto de valores, ele dizia que estava entendendo. Então, é um trabalho de vai e vem, volta e tal, até chegar a um consenso. Isso aí está traduzindo o que a gente quer. Bom, então, eu acho que é isso. Nós, aqui os benevolentes, vamos encerrar aqui então essa sessão aqui de hoje. E nos vemos amanhã, às 9 horas da manhã, para a conferência. Eu só gostaria, aproveitando só para agradecer a todos que aqui estão presentes, agradecer ao professor Leôncio Camino, que nos visita, o professor José Luiz Álvares Fabiano, o professor Natanael, o professor Bernardino Calvo, o professor José Farias, bom, e todos os professores e colegas do departamento, todos os alunos do mestrado, doutorado, amigos, professor Nelson, que está tão em cima que eu passei por cima, e a banca por dar a oportunidade de poder explanar e poder discutir essa tarde. Muito obrigado.